Nada disso ficou na brita. Nada disso passou batido. Quando Gabriel Bortoleto encostou no muro de Interlagos, parecia só mais um erro de novato. Mas ali, meu amigo, começou o colapso mais silencioso e mais caro da Fórmula 1 moderna. Uma batida que atravessou o Atlântico, parou uma fábrica inteira na Europa e fez a Audi repensar se está mesmo pronta para o jogo dos gigantes. Enquanto o mundo falava em acidente, nos bastidores o nome era outro: crise técnica em cadeia. E no centro disso tudo, um brasileiro, um movimento que ninguém viu vindo, mas que agora muda tudo sobre 2026. E se eu te dissesse que o futuro da Audi na Fórmula 1 foi colocado em risco por causa de uma única curva? Interlagos, curva rápida, pista molhada, clima instável e milhões em jogo. É o tipo de ambiente onde pilotos se consagram ou revelam rachaduras que ninguém estava preparado para ver. Quando Gabriel Bortoleto encosta no muro, o replay mostra pouco. Mas o estrago foi invisível para quem só olha o que a TV mostra, porque enquanto o carro era retirado discretamente do traçado, o projeto bilionário da Audi começava a desmoronar por dentro, e sem alarde. Foi nesse instante que um sistema inteiro entrou em colapso. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. E aqui não estamos falando de carenagem ou suspensão. Estamos falando de linhas de produção, cronogramas cruzados, recursos logísticos que foram engolidos por uma única batida. A Audi precisou suspender seu avanço, cancelar ensaios, reativar ferramentas que já estavam desligadas. Engenheiros que desenvolviam o carro de 2026 foram deslocados às pressas para lidar com componentes de 2025. Peças velhas precisaram ser fabricadas de novo. O túnel de vento, silencioso e caríssimo, ficou inativo. A sequência de decisões técnicas que depende de precisão absoluta simplesmente travou. E quando essa sequência é quebrada, não tem como fingir normalidade. Porque Fórmula 1 não é sobre consertar o agora, é sobre não atrasar o futuro. Cada atraso que parece pequeno hoje se transforma numa perda gigante de performance lá na frente. E é aí que começa a verdadeira crise, quando o futuro perde velocidade por causa de um erro que parecia pequeno demais para preocupar. Mas será que a Audi estava realmente tão no limite a ponto de uma simples batida causar esse efeito dominó? Ou será que essa colisão foi só o estopim de uma estrutura que já estava por um fio? Não era só sobre peças, era sobre prioridades sendo invertidas à força. E na Fórmula 1, inverter prioridades custa caro, muito caro. A batida de Bortoleto não apenas gerou danos mecânicos, ela revelou a fragilidade industrial de um gigante que ainda está em construção. A Audi, apesar do discurso forte, ainda opera com a herança de um passado limitado, o DNA da Sauber. E nesse DNA falta espaço, fluxo, integração real entre departamentos. Quando você coloca um projeto como o R26 sob pressão, qualquer desvio no caminho vira avalanche. Cada decisão dentro de uma equipe de F1 é feita em cadeia. Suspensão depende da aerodinâmica. A aerodinâmica depende do chassi. O chassi define peso, refrigeração, layout. Nada existe sozinho. E quando uma única parte da engrenagem falha, todo o resto entra em estado de espera. Esse é o verdadeiro choque. Um erro expôs que a Audi ainda não sabe correr e evoluir ao mesmo tempo. James Key, engenheiro-chefe e uma das vozes mais respeitadas do paddock, tentou suavizar, mas não conseguiu esconder o essencial.
Quando ele disse que a equipe teve que voltar a fabricar peças do carro antigo, ele estava, na prática, assinando a confissão de um atraso estratégico. Isso não é gestão de crise, isso é improviso sob pressão. E o mais alarmante? Essa pausa aconteceu no momento mais sensível do ano, quando o desenvolvimento do carro de 2026 precisava de fluidez absoluta. Ou seja, o projeto que deveria sinalizar o nascimento da Audi como potência começou remendado. E se essa foi a resposta da equipe a um primeiro imprevisto, o que será que vai acontecer quando os desafios de verdade chegarem? E aí veio Barcelona. E dessa vez, não era só mais um teste, era uma corrida contra o abismo emocional e técnico que se abriu após Interlagos. O R26, carro que simboliza a nova era da Audi na Fórmula 1, tocou a pista pela primeira vez. Mas por trás dos capacetes e rádios, o clima era outro. Silêncio denso, mãos cruzadas, olhos marejados. Não era alegria, era sobrevivência. O carro funcionou, e isso foi quase um milagre logístico. O shakedown foi executado sob pressão total. Não havia mais margem. Não podia falhar. O mínimo já era tudo. Não houve panes, não houve barulhos estranhos, não houve fumaça. Só que, ironicamente, o maior barulho foi o que ninguém ouviu. O som de uma equipe exausta tentando provar que ainda está viva. Porque ali, o carro não apenas rodou, ele respirou. E com ele respirou uma estrutura inteira que vinha sufocando há semanas. É nesse momento que a figura de Gabriel Bortoleto ganha outra camada. Ele não foi isolado. Ele foi integrado, não como culpado, mas como símbolo. Símbolo de uma equipe que não busca perfeição, mas aprendizado. A confiança nele permaneceu. Seus dados, suas análises, seu papel como piloto de desenvolvimento seguiram firmes. Porque no meio da instabilidade, Bortoleto virou o elo humano de um projeto que estava se desmanchando por dentro. E aqui está a beleza crua dessa história. Não há glória, mas há resistência. Não há manchete de vitória, mas há uma linha de montagem voltando a girar. Quando a imprensa sorri com o resultado, a equipe chora com um alívio, porque ela sabe o que foi preciso sacrificar. Mas será que esse alívio pontual é suficiente para sustentar um projeto inteiro até 2026? Ou Barcelona foi apenas uma pausa antes da próxima tempestade? O que Interlagos fez foi escancarar uma ferida que a Audi tentava esconder sob panos técnicos e discursos de otimismo. O acidente de Gabriel Bortoleto não foi a origem do colapso. Foi a lente de aumento sobre uma estrutura que já estava trincando. Quando um simples toque no muro derrubou o planejamento de semanas, o que caiu de verdade foi a ilusão de que o projeto estava sólido. A verdade é que a Audi entrou na Fórmula 1 correndo atrás. Não de potência, mas de estrutura. A fábrica da Sauber não tem o espaço físico, os equipamentos ou o sistema para tocar, ao mesmo tempo, o presente e o futuro. A batida obrigou a equipe a revisitar moldes antigos, interromper o túnel de vento, suspender modelagens de CFD, uma travada completa na engrenagem que deveria estar 100% focada no R26. E isso não é problema técnico, é um colapso de planejamento. Mais do que isso, é um colapso de cultura. A Audi quer entrar como potência, mas ainda opera com limitações de uma equipe do meio do grid. E isso faz da figura de Bortoleto algo maior do que um piloto. Ele virou um divisor. Antes do acidente, o projeto estava no automático. Depois, foi obrigado a olhar no espelho, e o reflexo foi duro. Não estamos prontos. E ainda assim, Bortoleto não desmoronou. Foi integrado, valorizado e manteve o foco. Ele virou o elo humano da recuperação. A aposta não foi retirada. Ao contrário, ela foi reafirmada. Porque a Audi sabe que para superar o que vem pela frente, vai precisar de talento técnico e emocional. E nisso, Gabriel entrega os dois. Mas se essa estrutura já falha antes mesmo da estreia,
O que acontece quando o circo da F1 realmente começar a girar? Será que a Audi sobrevive ao espetáculo real da Fórmula 1? Se uma batida aparentemente comum em Interlagos teve o poder de travar cronogramas, interromper desenvolvimento e escancarar fraquezas estruturais. Então, talvez, o que vimos não foi apenas um incidente. Foi o prenúncio de uma guerra interna que a Audi ainda não venceu. A grande pergunta que fica no ar é: a Audi está realmente pronta para 2026? Ou estamos diante de um gigante que estreará com os pneus furados antes mesmo de alinhar no grid? Se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, deixe agora seu comentário aqui embaixo. Quero saber, você acredita que a Audi vai dar a volta por cima ou o projeto já começou em modo emergência? Curte, compartilha com alguém que ama a Fórmula 1, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no mundo da F1 tudo pode mudar de uma curva para outra. Nos vemos no próximo capítulo dessa história que está só começando. E você, o que faria se estivesse no lugar da Audi?